O objetivo dessa aula é a gente calcular o valor numérico e o valor inicial de uma função afim, né? Da função do primeiro grau. Então vamos lá. Valor de uma função afim. Definição. Definição aí do valor de uma função afim, ó. O valor de uma função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, para todo x igual a x0 é dado por f de x0 igual a vezes x0 mais b. O que significa essa definição? Bom, significa que para mim saber o valor de uma função, né, dado um x, dado um valor que eu queira saber, o valor, né, da função naquele ponto, é eu pegar o valor e substituir no x, né, ó. Aqui eu chamei o x de x0, né? O x0 está representando um valor genérico, poderia ser 1, poderia ser 2, poderia ser x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4. Eu coloquei x0 para generalizar. E aí a gente pega e calcula o valor da função no ponto x0, né? Que esse ponto x0 poderia ser o 1, o 2, o 3. Se eu fosse calcular o f de 1, ia ficar f de 1 igual a vezes 1 mais b. Entenderam? Vamos ver como que fica isso aqui no exemplo, ó. Na função do primeiro grau, né, a função afim, f de x igual a 5x mais 1, podemos determinar o f de 1, por exemplo. Como que a gente faz para determinar o f de 1? A gente tira o x aqui da nossa função e põe o 1. Ó, então f de 1 vai ser 5 vezes 1, ó, eu tirei o x e botei 1. 5 vezes 1 mais 1, né, ó, copiei o outro 1 dali. Aí vai ficar, isso implica que f de 1 é igual 5 vezes 1, 5. Copio 1, 5 mais 1, 6. Então, o f de 1 é 6. Ou seja, o valor da função, né, o valor desta função aqui, 5x mais 1 no ponto 1 é 6. Quando o x é 1, o y é 6. O próximo aqui, ó, f de 1 quinto. Como que a gente calcula o f de 1 quinto? Isso implica que o f de 1 quinto é igual a 5 vezes 1 quinto, né? Ó, porque eu tiro o meu x e boto 1 quinto e copio o 1, né? Ó, copiei o 1 ali. Aí eu resolvo. 5 vezes 1 quinto dá 1, né? Porque isso aqui é multiplicação de fração, bota 1 aqui embaixo do 5, vai ficar 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5, né? Vou até escrever, porque às vezes a gente fica falando e eu tenho certeza absoluta que vai ter um ou outro que não vai entender, né? Então, ó, a gente bota 1 aqui dividindo, né? Isso aqui, multiplicação de fração. 5 vezes 1 quinto. Não tem nada embaixo do 5, então a gente bota 1. Aí multiplica. 5 vezes 1 dá 5. 1 vezes 5 dá 5. 5 dividido por 5 me dá, né, 1. Ou também você poderia simplificar esse 5 com esse 5 e ia sobrar só 1. Lembrando que eu posso simplificar isso daqui porque aqui é uma multiplicação, tá? Como é uma multiplicação, eu posso simplificar esses dois 5 e sobra 1. Então, o f de 1 quinto é igual a 1 mais 1, que dá 2. Então, f de 1 quinto é igual a 2. Ou seja, o valor desta função aqui no ponto 1 quinto é 2. Depois eu coloquei aqui, ó, um valor até que diferente. F de x mais h, né? Ó, eu quero calcular o f de x mais h. Então eu venho na minha função, tiro o x e ponho x mais h. Então vai ficar f de x mais h é igual a 5 vezes x mais h, né? Ó, eu tirei o x aqui da minha função e coloquei x mais h. Aí eu faço a distributiva, né? Ó, aliás, até ficou faltando o mais um aqui, né? Deixa eu até pegar aqui a caneta preta, porque ficou faltando mais um e eu vou colocar os valores direito, né? Porque senão confunde aqui vocês, ó. Tirar essa seta também, vou colocar aqui bem apertadinho. F de x mais h, pronto.
Deu certo. Olha lá. Substituir aqui o meu x da minha função por x mais h, então ficou 5 vezes x mais h e esse mais 1, né? Que eu tinha esquecido aqui de colocar o mais 1, ok? Aí eu faço a distributiva aqui, ó. 5 vezes x vai me dar 5x. 5 vezes h me dá 5 vezes h, né? E o mais 1 também eu copiei aqui, ó. Não pode esquecer. Aí 5 vezes x dá 5x, né? 5h dá 5h mais 1. Então, f de x mais h é 5x mais 5h mais 1, ok? Depois, ainda nessa mesma função, a gente vai calcular o f de menos 3, ó. F de menos 3 Isso implica que f de menos 3 é igual a 5 vezes o menos 3, né, ó. Eu tiro o x da minha função aqui, ó. Tiro o x da minha função e boto menos 3. 5 vezes menos 3 mais 1, né? Copiei o mais 1. Aí, isso implica que o f de menos 3 é igual a menos 15, né? Porque 5 vezes menos 3 dá menos 15. Copiei o mais 1. Menos 15 mais 1 me dá menos 14. Então, o f de menos 3 é menos 14. Ou seja, o valor da função no ponto menos 3 é menos 14. Depois, f de menos meio. F de menos meio, isso implica que o f de menos meio é igual a 5 vezes menos meio. Né? Ó, eu venho na minha função, tiro o x aqui e ponho menos meio. Então tá ali, ó, 5 vezes menos meio e copia o mais 1, né? Ó, não pode esquecer, que nem eu tinha esquecido em cima, ó. Copio o mais 1. Aí a gente tem que fazer aqui, ó, a multiplicação do 5 por essa fração. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez aqui. Não tem nada embaixo do 5, eu coloco 1. E aí vai ficar. Vou escrever, eu tento falar sem escrever, mas não dá porque eu sei que tem gente que consegue entender tranquilo, né? Só que tem gente que não. Então, ó, vou colocar aqui. 5 sobre 1. Tá vendo? Não tem nada embaixo do 5, coloquei 1. Isso aqui é multiplicação de fração, então eu multiplico. 5 vezes 1 dá 5, 1 vezes 2 dá 2. Então ficou menos 5 sobre 2. Né, ó, 1 vezes 1, 5. 1 vezes 2 dá 2. Como o sinal aqui é menos, então eu coloquei menos aqui também, ok? Então, f de menos 1 sobre 2 é igual a menos 5 sobre 2 mais 1, né, ó. Colocar o mais 1 aqui, que é o valor que está vindo aqui da função. Então, vai ficar menos 5 sobre 2 mais 1. Isso aqui é o quê? Soma de fração, né? A gente tem que tirar o MMC de novo, ó. Aqui embaixo do 1 não tem nada, então eu venho e coloco um 1. E aí eu tiro o mínimo múltiplo comum, tá? Lembrando que o MMC aqui, ó, entre 2 e 1 é o próprio 2. Vou até fazer aqui, ó. O MMC entre 1 e 2 é o 2. Aí você faz 2 dividido por 2, 1. 1 vezes menos 5 dá menos 5. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1 dá mais 2. Então, eu devia 5, eu paguei 2, então eu devo 3 sobre 2. Ok? Então tá aqui, ó. O f de menos meio é menos 3 sobre 2. Certo? E aí o sinal de menos aqui que ficou aqui em cima, né? Ele vira o sinal da fração inteira. Deste jeito aqui. 3 sobre 2. Ok? Bom, isso aqui a gente faz, né? A gente fez tudo isso daqui para determinar, né, o valor da função nos respectivos pontos. Então, toda vez que você quiser saber o valor de uma função num ponto, é só você tirar o x dessa função e colocar o valor que você quer saber, né? Igual aqui. X é 1, ó. No ponto 1, o valor da função é 6. No ponto 1/5, o valor da função é 2. No ponto x mais h, o valor da função é 5x mais 5h mais 1. No ponto menos 3, o valor da função é menos 14. No ponto menos meio, o valor da função é menos 3 sobre 2. Certo? O valor inicial agora, ó, é valor inicial de uma função afim. Definição.
Em uma função do primeiro grau, né, afim, f de x igual a x mais b, o número b calculado, né, igual a f de x0 chama-se valor inicial da função f. Ou seja, para a gente descobrir o valor inicial da função, é só a gente olhar para o valor b, calcular o f de 0, né, e olhar para o valor b. Isso é simples. Vamos ver aqui, ó, no exemplo. Exemplo, ó, valor inicial da função. Aí eu coloquei aqui a função f de x igual a menos 2x mais 3. O valor inicial dessa função é 3. Por quê? Porque o f de 0, ó, pois f de 0 vai ficar menos 2 vezes 0, né? Ó, calcular o f de 0 é calcular o valor da função no ponto 0. O que a gente acabou de ver aqui, ó. Calcular o valor da função no ponto 0 é eu tirar o x aqui por 0. Aí vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3. Foi o que ficou aqui, ó. Menos 2 vezes 0 mais 3. Menos 2 vezes 0 dá 0, mais 3 dá 3. Então, ó, por isso que o valor inicial da função é 3. Nessa próxima aqui, ó, f de x igual a 5x mais 1. O valor inicial da função é 1, porque o f de 0, ó, é 1. F de 0 vai ser o quê? 5 vezes 0 mais 1. 5 vezes 0 dá 0, com 1, 1. Então, f de 0 vale 1. Na função f de x igual a 7x, o valor inicial dessa função é 0, porque o f de 0, ó, dá 0. Se você substituir aqui, tirar o x e botar 0, 7 vezes 0 dá 0. Na função g de x menos 12x também é 0 o valor inicial, ó, porque não tem o b, né? E o b é o valor inicial. Então, se você calcular o f de 0, vai dar menos 12 vezes 0, que dá 0. Nessa daqui, ó, h de x igual a 1/5 de x mais 1/3. O valor inicial é 1/3, pois f de 0, né, ó, é 1/5 vezes 0 mais 1/3. 1/5 vezes 0 dá 0, mais 1/3, 1/3. Então, f de 0, ó, 1/3. Por isso que o valor inicial é 1/3. Nessa outra aqui, k de x igual a menos 2 sobre 3x menos 5 sobre 7. O valor inicial, menos 5 sobre 7. Porque o f de 0, ó, vai ficar menos 2/3 vezes 0, menos 5 sobre 7. Menos 2/3 vezes 0 dá 0, menos 5 sobre 7 dá menos 5 sobre 7. Então, o valor inicial da função é menos 5 sobre 7. Então, toda vez que vocês quiserem saber, né, toda vez que vocês quiserem saber o valor inicial, né, toda vez que quiser saber o valor inicial de uma função, é só calcular o f de 0. É só você tirar o x, né, da função e pôr 0, certo?